Hoje vim fazer um videozinho bem rapidinho, mas bem direto. Muita gente tem vindo me perguntar como que, poxa, o Brian só tem 1 ano e meio, como que vocês já viram que o Brian tem autismo? Então, na fase do Jean, quando o Jean tinha 19 meses, o Jean entrou para o infantário, tá? Nós não suspeitávamos de nada, o Jean era inverbal, porém falava muitas palavras, mamãe, papai, água, vovó e etc. Interagia muito com a gente, brincava muito com a gente não suspeitava. Pedi médico de desenvolvimento na altura para o Jean, pois vimos que o desenvolvimento da turma dele era muito maior do que ele. Corremos, fomos atrás, mas infelizmente nós não pegamos uma médica boa. Infelizmente ainda é a que acompanha ele até hoje, mas a gente sempre faz as médicas de recurso, por exemplo, pedopsiquiatria, que eu venho falar no próximo vídeo sobre. Já o Brian, como a gente já tem essa experiência com o Jean, que a gente já começou a ver, né, olha, isso daqui é do autismo e tal, a gente começou a reparar o porquê o Brian estava tendo certas atitudes, tá? Atenção que nem toda criança é por fazer um tipo de coisa, tá? Para estar dentro desse espectro, tem que ter uma junção, tá bem? E que somente o médico pode delimitar que é autista ou não, tá bem? O que acontece? O Brian... e um outro detalhe. O Brian ainda não tem, como eu falei no outro vídeo, o Brian... Pode vir cá, filho. O Brian ainda não tem o grau do autismo, né? O Jean, ele já tem o grau, que é o grau leve, tá? Pelo Brian também possa ser diagnosticado com autismo leve, não quer dizer que as comorbidades sejam iguais. E não quer dizer que ele seja igual ou diferente do Jean, tá? É bem difícil, eu já vi várias mães com filhos que têm autismo leve a relatar coisas que eu nunca passei e eu relatar coisas que elas nunca passaram. Então, levamos por aí. No caso do Brian, a gente via vários tipos de coisinhas. Por exemplo, ele roda no meio de nada, ele roda entre ele mesmo. Isso é um sinal. O fato de andar nas pontas dos pés, isso é um sinal. O Brian, ele é inverbal, tá? O Jean também era inverbal. Hoje, ele ainda tem dificuldade na fala, ele faz terapia da fala, tá? Toda semana, uma vez na semana, ele faz a terapia da fala. O Brian tem, eu não sei a expressão correta, tá? Ele faz assim com as mãos. O Brian faz muito assim com a cabeça, coisa que o Jean nunca fez. E o Brian aperta os ouvidos e faz assim. Outra coisa que o Brian faz muito é o gritar. Pois é, o Brian grita muito. O Jean também na altura gritava, mas o Jean interagia um pouco mais com a gente, né? Algumas outras coisas ali que são mais simples, que é mais de bebê, que às vezes a gente pode acabar valorizando muito, mas porque ele é um bebezão, tá? Outra coisa que o autista tem muito é em relação à textura. Por exemplo, o Jean, ele come cebola de boa, não é o sabor. Se eu picar bem pequenininho, o Jean come, nem sente, nem faz diferença. Mas se a cebola estiver cortada com aquelas fitinhas, tirinhas, não sei bem a expressão utilizar, e ele sentir aquilo, o Jean vomita. Não é frescura. O autista, ele tem essas coisas, tá? E a gente tem que saber respeitar, né? Não é obrigar. Agora, o Jean também, como qualquer criança, faz ali a gracinha dele de não querer legume, eu não quero tomate, ou eu não quero alface, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E aos poucos, a gente coloca no prato e fala, vai ter que comer, e ele vai comendo, não faz vômito, não faz nada. Então a gente vê que é mesmo frescura, né? A gente foi se adequando. Então, por exemplo, a cebola a gente corta bem picadinha, bem pequenininha, bem quadradinha, sabe? Ele nem sente e come, né? O Brian, ele é um bebê que até uns 2 meses atrás só tomava sopa. Não aceitava. Qualquer coisa que tocava-se na garganta dele, o Brian vomitava. Ele tinha vontade, mas não estava se adaptando à textura dos alimentos sólidos. Então, isso para mim foi bem complicado. Já chorei bastante. Hoje, a gente já tem explicação, mas a gente nunca desiste, né? Então, ele continua na sopa, tá? Ele toma uma bela travessa de sopa. Posteriormente, quando nós vamos almoçar, ele senta na cadeira, a gente coloca um pratinho para ele com pouquinha comida,
para ele pegar mesmo com a mão e ir colocando na boca, para ele ir se adaptando a comer refeições sólidas. Por exemplo, hoje ele comeu uma sopa e depois comeu macarrão joelho. Aqui a gente fala isso, joelhinho, né? Que é aquele que faz uma voltinha assim. Eu fiz ele alho e óleo para não ter as carninhas picadas e fiz o molho de carne picada separado à parte, né? Porque acaba que leva mais condimento. Colocamos no prato e ele vai pegando e come tudo, mesmo tudo, tá? Então são coisas, pequenos detalhes que para ele, para a vida deles faz grande diferença, tá? Tem muitos outros detalhes que são sinais do autismo, tá? Por exemplo, não conseguir olhar nos olhos, isso é muito característico. O G é uma criança que já olha, mas ele não consegue fixar o olhar em você. O Brian também não olha muito, tá? O não interagir. O Brian só interage com o irmão. Ele não interage com outras pessoas, tá? E nós vimos um agravamento dos sinais do autismo pós-Covid. Infelizmente, isso é uma realidade, tá? Que pós-Covid teve esse agravamento. Nos cuidamos, não pegamos na rua, pegamos dentro de casa, né? E foi uma única vez, porque a gente sempre se cuidou muito, né? Mas é a vida. E fora isso, tem muitos outros detalhes que pode ser caracterizado como autismo, mas que eu não posso, que eu não me lembro e que os meus filhos nunca tiveram, então por isso que eu não abordei aqui, tá? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma suspeita, procura um médico, um especialista, pois quanto antes o seu filho for acompanhado, melhor, tá bem?